E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Estivemos explorando o que significa pregar as insondáveis riquezas de Cristo, em Efésios capítulo 3, versículo 8. Mas não podemos partir para outro assunto sem tratar especificamente da obra expiatória do nosso Senhor. Quando os apóstolos pregavam Cristo, eles proclamavam sua morte, sua ressurreição e sua exaltação. E estas coisas estão em primeiro lugar entre as riquezas que nos são disponíveis em Cristo. Neste estudo, só temos espaço para considerar a morte de Cristo. Quando Paulo levou o evangelho a Corinto, nada se propôs pregar senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, declarou ele. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Ninguém imagine que Paulo estreitou sua mensagem quando foi para Corinto. Ao contrário, a obra expiatória de Cristo tem amplas implicações que abrangem os tesouros infinitos da graça. Paulo poderia ter conquistado o favor dos gregos se adornasse e diluísse a sua mensagem com filosofia humana. Poderia ter obtido respeito entre os judeus se misturasse o seu evangelho da nova aliança com o judaísmo. Mas ele se recusou a paparicar o orgulho religioso ou intelectual do homem. Não tinha nenhum desejo de diminuir o escândalo da cruz, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 11. Por quê? Porque somente a mensagem da cruz poderia salvá-los e levá-los a experimentar o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isso é altamente relevante para a nossa própria situação. Muitos acham que o evangelho só pode ter sucesso se acomodar os desejos do mundo. Será que as pessoas querem estímulo intelectual? Então dê filosofia a elas. Desejam ritual? Modele então o seu culto pelo modelo mosaico do tabernáculo e do sacerdócio. Será que elas querem alívio emocional e cura interior? Deles então estímulos psicológicos, música, dança, participação, o que quer que funcione para elas. Mas Paulo sabia melhor que isso. Ele pregava uma mensagem que escandalizava o mundo e, contudo, atraía os que eram chamados pelo Evangelho e pelo Espírito de Deus. Que devemos pregar então concernente à morte de Cristo? No mínimo, as seguintes 5 coisas. Primeiramente, que o próprio Deus foi responsável pela crucificação. No dia de Pentecoste, Pedro declarou: aquele que foi entregue pela intenção cuidadosamente planejada e pelo pré-conhecimento de Deus, vocês tomaram com mãos fraudulentas, crucificaram e mataram. Atos, capítulo 2, versículo 23. Claro está que os judeus e os romanos daquele tempo tiveram culpa, mas a sua culpa era representativa, é culpa ligada à humanidade em geral, não a alguma raça ou nação em particular. Coisa mais importante, porém, a cruz foi a intenção cuidadosamente planejada por Deus. Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Sua morte como sacrifício pelo pecado foi determinada antes de existir nenhum judeu e nenhum romano nos conselhos eternos de Deus. A crucificação de Cristo não foi morte por desastre, mas poderia, em última instância, provir de atos humanos. Não importa quão ímpios e perversos. Zacarias deixa isso claro. Ó espada,
Ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Zacarias capítulo 13, versículo 7. O justo juiz de Deus caiu sobre ele. Em segundo lugar, a nossa pregação deve explicar por que Jesus foi condenado a morrer dessa maneira. Já temos tocado na resposta. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Falando com simplicidade, Cristo foi um substituto inocente, sacrificado para fazer expiação, satisfação pelo pecado. De Abel em diante, sacrifícios de animais eram oferecidos para aplacar a justa ira de Deus e expiar o pecado humano. O simbolismo chegou ao zênite sobre a aliança mosaica, quando dia após dia, ano após ano, uma procissão interminável de animais morria para conter a ira de Deus. Princípios imutáveis estavam envolvidos. Um animal sem culpa morria no lugar do pecador humano para propiciar a ira de Deus contra o pecado e libertar o transgressor da culpa e do castigo. É isso que significa expiação. O Velho Testamento fala profeticamente de Cristo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. A ideia de expiação é fundamental para o nosso acesso a Deus. Sem ela, não podemos entrar em sua presença, nem gozar nenhuma relação com ele, pois somos pecadores e ele é santo, além da nossa possibilidade de compreensão. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios capítulo 2, versículo 13. Se conhecer Deus é a suprema alegria do homem, então a obra expiatória de Cristo, que torna possível tal conhecimento, seguramente é riqueza inexcedível. Paulo expressa o ponto da seguinte maneira: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Em terceiro lugar, os crentes não são somente reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, mas também lhes é dada a vitória sobre o pecado. Pedro escreve a respeito de Cristo dizendo que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nós não empobreceremos se pusermos um ponto final depois da palavra madeiro. Pois Cristo não somente morreu por nossos pecados, mas também nos levou a nós à crucificação com ele. O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Por meio de qual poder somos libertados do pecado? Pelo poder do Espírito de Cristo em nós. Já estou crucificado com Cristo, declara Paulo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A morte de Jesus também traz vitória sobre Satanás, porquanto lemos que o Filho de Deus se fez homem, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Este é o diabo. Isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14.
Paulo desenvolve a aplicação prática dessas verdades libertadoras em Romanos capítulo 6, versículo 11 a 22, culminando com as palavras: libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em quarto lugar, devemos proclamar Cristo como o nosso grande sumo sacerdote. Ele não foi somente o cordeiro sacrificial, foi também aquele que se ofereceu voluntariamente para nos redimir. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. O ofício de Cristo como sumo sacerdote abre um veio de puro ouro para o crente. Um veio que o pregador deve explorar com transbordante gozo. Em seu sublime papel de sumo sacerdote, Cristo é o nosso representante. Hebreus capítulo 2, versículo 9. O nosso precursor. Hebreus capítulo 6, versículo 20. O nosso pacificador, Colossenses capítulo 1, versículo 20. O nosso intercessor, Hebreus capítulo 7, versículo 25. A nossa aceitação, ele nos faz aceitáveis. Efésios capítulo 1, versículo 6. A nossa santificação, Hebreus capítulo 10, versículo 10. E aquele que nos aperfeiçoa para sempre, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Além disso, quando Jesus compareceu à presença inefável de Deus Todo-Poderoso, levantou seu próprio sangue, abriu o caminho para nós seguirmos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. Nenhuma riqueza poderia ser maior. Em quinto lugar, devemos declarar que a morte de Cristo outorga aos seus eleitos uma herança eterna. Hebreus descreve este incalculável benefício. Ele é mediador do Novo Testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Porque em testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Hebreus, capítulo 9, versículo 15 a 17. A herança em questão é o reino preparado para o povo de Deus desde a fundação do mundo, como está em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Mas, embora preparado desde antes do início do tempo, não poderia ser possuído, a não ser que, até que Cristo fosse glorificado na morte. Portanto, a cruz de Cristo é o passaporte para este reino. Sua cidadania não pode ser adquirida com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas somente com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Foi ele que, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. São essas as riquezas da morte expiatória, santificadora e redentora de Cristo. Não nos atrevemos a pregá-las? E que dizer das riquezas da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua entronização, do seu poder, da sua glória e do seu triunfo? Lamento, mas o tempo e o espaço proíbem prosseguir. Mas uma coisa é certa, jamais faltará aos que pregam Cristo completamente uma mensagem que fará estremecer o coração dos pecadores necessitados.